Hoje, vamos tomar um tempo para dar glória a Deus com o sermão intitulado A Lei de Deus foi tida como coisa estranha. Deus estabeleceu suas leis, decretos, regulamentos e estatutos, não de forma aleatória, mas para a nossa futura glória e felicidade. Essa é a razão pela qual Ele estabeleceu suas leis, mandamentos e aliança. Tendo isso em mente, devemos sempre mergulhar na palavra de Deus e viver de acordo com ela. Sempre que pensamos sobre o Pai Celestial e a Mãe Celestial que vieram a esta terra, em carne, e não hesitaram em carregar a cruz, suportando voluntariamente todo tipo de sofrimento e se sacrificando pela nossa felicidade, compreendemos que não devemos ver essa nova aliança apenas como um regulamento que precisa ser observado. Deus, depois de uma consideração cuidadosa, previu o fim desde o princípio e tem realizado todas essas coisas para a felicidade de seus filhos. A cultura coreana não está se espalhando por todo o mundo agora? A onda coreana está se espalhando por todo o mundo. E entre suas características, o Hangul, o sistema de escrita para o idioma coreano, está ganhando muita atenção. Agora, as pessoas dizem que o Hangul é a escrita ideal nesta época do computador, que nenhuma outra escrita no mundo pode imitar. Mesmo antes disso, o Hangul existia, não é? O Hangul existia no mundo e era usado por muitas pessoas mesmo antes. Mas foi apenas recentemente que a excelência do Hangul começou a ser reconhecida. É o mesmo com todas as verdades da nova aliança. O pai e a mãe já previram tudo e disseram: sempre prestem atenção a essas palavras. Hajam apenas de acordo com essas palavras. Os dias em que o mundo reconhecerá o seu verdadeiro valor estão se aproximando rapidamente. Vocês podem não entender agora por que devem guardar o sábado e a Páscoa nesta época, mas chegará o dia em que vocês entenderão isso claramente. Portanto, agora dizem que quando os cursos de coreano são abertos, eles ficam lotados devido à falta de professores e espaço insuficiente. Esse não é um fenômeno temporário de popularidade. Alguns estudiosos dizem: todos os idiomas da Terra podem desaparecer, mas o Hangul é a única escrita que pode sobreviver até o fim, especialmente nesta época do computador. As pessoas costumam se referir a ela como a Era da IA. Eles também dizem, mesmo em tal época, não há outro script além do Hangul que nunca morrerá. Pensem sobre como o mundo está o elogiando muito. E muitas pessoas ao redor do mundo estão se esforçando para aprender Hangul. Eu não estou falando hoje para me gabar do Hangul. Esse é o caso com a verdade da nossa nova aliança. Embora tenha estado escondida ao longo da história e não tenha sido conhecida por muitos, de repente, as pessoas em todo o mundo reconhecerão que a verdade da nova aliança é a mais excelente e mais distinta, e que o caráter espiritual que a humanidade deve possuir está contido nela. Os dias em que o seu valor será reconhecido não estão longe. Portanto, vamos pensar sobre o fato de que, mesmo que sejamos de pouca força, o pai e a mãe nos permitiram estabelecer igrejas em cada país e estabeleceram esse fundamento para pregarmos o Evangelho. Esta igreja incorporou tudo na Bíblia como ela é, se esforçando para cumprir até os menores aspectos dos ensinamentos de Deus. Os dias em que todas as pessoas do mundo entenderão corretamente a Igreja de Deus dessa forma não estão longe. Por isso, hoje, através do sermão intitulado A Lei de Deus foi tida como coisa estranha, embora o mundo possa considerá-la como algo irrelevante, devemos permanecer firmes em nosso orgulho e confiança na verdade que possuímos. Não importa quão influentes as pessoas sejam no mundo,
Não foque em suas aparências externas. Já que Deus já sabe como a verdade da nova aliança exercerá seu poder no futuro, ele enfatiza que nunca devemos acrescentar ou tirar algo da verdade da nova aliança, mas devemos mantê-la pura até o fim e sempre habitar em sua palavra. Havia a lei da antiga aliança que o pai e a mãe estabeleceram para nossa felicidade. Na história de Gênesis, houve a lei de Deus dada no Jardim do Éden. Cerca de 2000 anos atrás, houve a lei da nova aliança que Deus concedeu à humanidade. Vamos todos tomar um momento para gravá-las em nossos corações. A história do Hangul é muito longa. Mesmo que muitos séculos tenham se passado conforme a era da IA e dos computadores chegou, mais e mais pessoas ao redor do mundo vêm a apreciar a excelência do Hangul. Como resultado, dizem que se os cursos de Hangul fossem oferecidos em universidades ao redor do mundo, eles sempre ficariam lotados. Da mesma forma, em breve, muitas pessoas se regozijarão na verdade da nova aliança, e mais almas que buscam a verdade fluirão para Sião. Portanto, vamos nos tornar aqueles que nunca considerarão as leis de Deus como algo estranho, não importa quais seduções apareçam em nosso caminho. Vamos ver em Daniel, capítulo 7, versículo 25. Daniel, capítulo 7, versículo 25, pode ser visto como um ponto muito importante no ensinamento de Deus sobre a verdadeira igreja e a falsa igreja, a igreja que será salva e a igreja que não será salva. Daniel, capítulo 7, versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo. O Altíssimo não se refere a Deus? Quem é aquele que fala contra Deus? Ele não é o diabo? É por isso que a palavra inimigo sempre aparece antes do diabo. Nosso inimigo, o diabo. Proferirá palavras contra o Altíssimo. O que mais ele fará? Magoará os santos do Altíssimo. Satanás, o diabo, é aquele que sempre buscará provocar alguém nesta terra para trazer sofrimento sobre o povo de Deus. Deus, que vê o fim do mundo desde a criação, revelou esse fato e o registrou através do profeta Daniel. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e... O que mais ele fará? Cuidará em mudar. O que ele tentará mudar? Os tempos e a lei. A Bíblia nos ensina que ele cuidará em mudar os tempos e as leis de Deus. A pergunta então se torna: quem está tentando mudar os tempos e as leis de Deus? É Deus ou é Satanás que é contra Deus? Deus certamente não muda seus tempos e leis. Porém, é Satanás que tenta mudá-los. Então, as inúmeras igrejas na Terra, que são como a areia da praia, estão realmente cumprindo os tempos e as leis de Deus, os decretos e regulamentos que Deus estabeleceu? Ou elas as alteraram com ensinamentos que não foram ordenados por Deus? Ao discernir se eles seguem a Bíblia ou não, nós não podemos distinguir entre a verdadeira igreja e a falsa igreja, os salvos e os que não são salvos. E se eles pertencem a Deus ou ao diabo? Satanás, aquele que se opõe a Deus, mudou os tempos e as leis. No final, isso significa que ele alterou a lei de Deus. Para a felicidade de seus filhos, Deus estabeleceu a nova aliança, até o ponto de sua morte e derramamento de seu sangue sacrificial, e ordenou que seus filhos celestiais aguardassem, não é? Portanto, Satanás nunca abre o caminho para os filhos de Deus prosseguirem de acordo com a vontade de Deus
Ele espalha todo tipo de engano. Ele cuidou em mudar as leis, decretos e estatutos de Deus para que as pessoas não pudessem cumpri-los. Isso é o que aconteceu na nossa história humana. O sábado foi mudado para o culto dominical em 321 d.C. A Páscoa, que Deus nos ordenou guardar, foi abolida em 325 d.C. E práticas não ordenadas por Deus foram introduzidas nas igrejas, como a cruz e costumes como o Natal. Os rituais religiosos pagãos, como os ovos de Páscoa e o coelhinho da Páscoa, começaram a ser aceitos nas igrejas como se fossem uma prática sofisticada de fé em Deus. Por isso, hoje, as pessoas comem ovos de chocolate no dia da ressurreição. Ovos de chocolate têm vida? Satanás astutamente apresenta todos esses costumes pagãos como se fossem as leis de Deus. O que o livro de Apocalipse registra sobre isso? Ele está desviando o mundo inteiro, por isso, devemos dissipar rapidamente todas as trevas com a luz da verdade do Pai e da Mãe. E corretamente guiar toda a humanidade para o caminho da verdade da nova aliança, que foi estabelecida pelo Pai e pela Mãe para a nossa felicidade, não é? No livro de Daniel, capítulo 7, está escrito que ele tentará mudar os tempos, as leis, e o povo santo será entregue em suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mesmo que ele pareça exercer poder, o que as profecias nos dizem? Vejamos o versículo 26. Mas, depois, se assentará o tribunal para lhe. O que acontecerá com o seu poder? Para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até ao fim. Ele nunca poderá ter sucesso. Isso já está destinado. Vejamos o versículo 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados. Para quem isso será dado? Ao povo dos santos do Altíssimo, isto é, os filhos celestiais. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Como o povo celestial poderá alcançar essa gloriosa vitória? Não está escrito no Apocalipse capítulo 14 que eles pertencem a Deus e ao Cordeiro? Eles absolutamente não pertencem a Satanás. Hoje, numerosas igrejas se desviaram da lei de Deus e estão todas reunidas debaixo da lei feita por Satanás. Por outro lado, e quanto a nós, o povo celestial, estamos todos reunidos dentro da lei de Deus. Como resultado, está escrito que a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Irmãos e irmãs, toda vez que eu vejo as palavras dessa profecia, meu coração bate forte. É porque realmente testemunharemos essa gloriosa obra com nossos próprios olhos. Portanto, no amor do Pai Celestial e da Mãe Celestial, que nos guiam na verdade da nova aliança, devemos ser atenciosos, unidos e harmoniosos, guardando todos os ensinamentos de Deus. Mesmo aqueles cujo caráter é rude e cujas vidas às vezes ficam longe da palavra de Deus, devem ser transformados à imagem de Deus por meio do refinamento repetido pela palavra de Deus, 1, 2, 3 ou 4 vezes. Quando nos tornarmos como Deus não apenas exteriormente, mas também em nosso mundo interior, sempre pensando na salvação do mundo, não seremos capazes de dizer: eu me pareço com o Pai e com a Mãe? Todos nós devemos nos esforçar para nos assemelhar a eles. Dessa forma, o povo celestial nunca deve se desviar das palavras do Pai e da Mãe. Não deveríamos nos tornar aqueles que podem obedecer completamente à sua vontade, sem acrescentar ou tirar nada das palavras que Ele nos deu? Essa é a vontade de Deus. Já que é da vontade de Deus nos trazer felicidade,
nunca devemos esquecer que Ele tem nos guiado para guardar fielmente seus decretos, regulamentos e leis. Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22, versículo 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Este livro é a Bíblia. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, a Bíblia registra a palavra de Deus. Então, se alguém acrescentar algo à palavra de Deus, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, se alguém tirar alguma palavra da Bíblia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. De quem é esta vontade? A vontade de Deus é fortemente transmitida dessa forma em Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. Já que os princípios que Deus estabeleceu para o futuro glorioso de seus filhos, através de seu sacrifício, estão dentro da Bíblia, ninguém deve, de forma aleatória, acrescentar ou tirar nada da palavra da Bíblia. Esses versículos transmitem uma mensagem extremamente importante. Agora, vamos examinar com mais detalhes sobre quão preciosos são os regulamentos, decretos e leis de Deus para o povo celestial. Vamos ver Daniel, capítulo 9, versículo 5. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos do que nos afastamos, dos teus mandamentos e dos teus juízos. Deus revela a nós que vivemos nesta época através do profeta Daniel, que qualquer coisa que se desvia dos seus mandamentos e leis, no final, equivale à transgressão, atos perversos e rebelião. Apesar do poderoso aviso de Deus, as igrejas de hoje tratam os desvios dos regulamentos, decretos e leis de Deus como insignificantes e consideram a lei de Deus como algo estranho, assim como o título do sermão de hoje nos diz. Vamos para Daniel, capítulo 9, versículo 8. Vamos ler o versículo 8. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos. Não andamos no quê? Nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. No final, a que esses atos levaram? Eles estavam cobertos de vergonha. No fim, os israelitas foram despojados de sua soberania, tornaram-se cativos de outras nações e foram forçados à escravidão indesejada. Vamos continuar com o versículo 11. Sim, todo o Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. A Bíblia constantemente nos ensina que o ato de falhar em guardar a lei de Deus é considerado um pecado, não é? A Bíblia nos lembra que devemos guardar as leis, decretos e regulamentos de Deus, mas o mundo os considera como coisa estranha. Mesmo que Deus nos ordene lembrar do dia de sábado para santificá-lo, as pessoas o guardam de uma maneira que foi arbitrariamente mudada. É a palavra de Deus ou é uma tradição alterada por Satanás? Claramente, aqueles que creem em Deus devem escolher a palavra de Deus. Vejamos Oséias, capítulo 7, versículo 13. Oséias, capítulo 7, versículo 13. Ai deles, porque fugiram de mim
Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria, em outras palavras, eu quero salvá-los. Mas eles falam mentiras contra mim. Não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas, para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Deus tentou salvar a humanidade, mas sem hesitar, eles decidiram se afastar de Deus. Eles desafiam Deus e falam mentiras, dizendo: o domingo é o dia de repouso. Natal é o dia do nascimento de Jesus. E a cruz definitivamente não é um ídolo. Essas são as justificativas que eles têm. Por isso, Deus disse: eles se afastaram de mim e se desviaram. Eles estão indo pelo caminho errado. Assim, ele disse que no final, eles enfrentariam a destruição. É uma cena preciosa onde Deus nos revelou, através do profeta do Antigo Testamento, o estado profetizado das igrejas de hoje. Oséias, capítulo 8, versículo 1. Emboca a trombeta, ele vem como a águia contra a casa do Senhor. Porque o que eles fizeram? Transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra. Contra o que eles se rebelaram? A minha lei. Precisamos prestar muita atenção à cena que Deus está constantemente destacando. Deus estabeleceu a lei para a felicidade e glorioso futuro deles, mas eles facilmente transgridem a lei de Deus e, já que não enfrentam punição física, restrições ou repressão, continuam a violar a lei de Deus facilmente. Vejamos o versículo 2. A mim me invocam nosso Deus. Nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo o perseguirá. Isso significa que o inimigo deles sempre os atormentará. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte, constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. É dito que eles estão cometendo esses atos sem nenhuma hesitação. Vamos para o versículo 11. Capítulo 8, versículo 11. Porquanto Efraim multiplicou altares para pecar, estes lhe foram para pecar. Embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos, como eles os consideravam, como coisa estranha. O sábado de Deus é irrelevante para eles. A Páscoa de Deus é uma coisa estranha para eles. As 7 festas de 3 tempos e a nova aliança estabelecida com o sangue de Deus se tornaram alianças sem sentido e irrelevantes para as igrejas do mundo. Vamos ver Lucas, capítulo 22, versículo 7. Lucas, capítulo 22, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Esses são os eventos que ocorreram na Páscoa. Vamos para o versículo 19. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de quem? De vós. Em Oséias capítulo 8, Deus diz: Embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos. Em Lucas capítulo 22, Deus diz: A nova aliança é derramada em favor de vós. Ele quis dizer: todas essas coisas são feitas para a sua felicidade e para o seu futuro. Já que eles consideram a nova aliança que Deus estabeleceu como uma coisa estranha, eles não podem fazer parte do reino dos céus. Quando pensamos sobre esse assunto, seja pregando, estudando a palavra, orando ou qualquer outra coisa, vamos nos certificar de que não sejamos negligentes em seguir o que Deus nos ordenou fazer. Assim,
O que Deus fará com aqueles que falharem em cumprir a sua vontade, quando Ele julgar no último dia do julgamento? Vejamos a resposta que Jesus deu em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. A vontade de Deus é que guardemos fielmente a lei de Deus. Porém, Satanás mudou os tempos e as leis de Deus, e ele até fez a lei alterada parecer como se fosse o verdadeiro ensinamento. Muitas pessoas estão seguindo esse caminho agora. Porém, esse nunca será o caminho para o céu. Esse é, inevitavelmente, o caminho do infortúnio guiado por Satanás, que os leva à eterna punição. É por isso que foi profetizado em Daniel capítulo 7 que a eterna destruição viria sobre ele. Vejamos o versículo 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que a iniquidade mencionada aqui indica? Aqueles que não seguem o caminho para o reino dos céus como ensinado por Deus, mas guardam as leis que eles criaram, estão praticando a iniquidade. Eles guardam o culto dominical no lugar do sábado, celebram o Natal no lugar da Páscoa, adoram a cruz como uma relíquia sagrada e assim por diante. Hoje, muitas igrejas seguem a esses e outros ensinamentos similares. Em conclusão, Deus dirá: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Portanto, devemos agora fazer com que muitas pessoas saibam sobre isso. É por isso que em Mateus capítulo 28, Deus diz: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer à lei da nova aliança que vos tenho ordenado. Não há outro caminho para a humanidade, além do caminho para o céu que o Pai e a Mãe nos mostraram. Vejamos Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor, teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Versículo 13. Para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem. O que Deus nos permitiu para o nosso próprio bem não são os decretos, estatutos e leis de Deus? Não devemos julgar se devemos ou não guardar a lei da nova aliança com base em pensamentos humanos? Mas, se algo é regulamento, decreto e lei de Deus, devemos ser capazes de obedecê-lo. Esse futuro é para quem? Deus determinou tudo para a felicidade do nosso futuro. O reino dos céus está se aproximando. Quando pensamos em noites tropicais, experimentar uma temperatura de 30 graus já é agonizante e angustiante. Então, como será o Lago de Fogo? Mesmo que sua temperatura exata não possa ser quantificada fisicamente, é sem dúvida um lugar de imenso tormento. Na parábola do homem rico e Lázaro, o homem rico pediu: molhe a ponta do seu dedo em água e refresque a minha língua. O sofrimento é muito severo. Além disso, por quanto tempo durará o sofrimento? Eles sofrerão para sempre. Já que está muito quente hoje em dia, eu penso sobre isso com mais frequência. Porém, estranhamente, o que acontece com o verão à medida que os anos passam? Fica cada vez mais quente. Ele atormenta cada vez mais a nossa vida física. Sempre que eu sinto algo assim, eu chego a pensar que as pessoas não percebem o quanto esse mundo é um lugar de tormento. É por isso que elas dizem tão levianamente: se eu morrer, eu irei para o inferno.
Eu espero que vocês se tornem aqueles que despertam mais almas para que toda a humanidade possa se regozijar e desfrutar a vida juntos no eterno reino dos céus. Esperando que hoje seja um sábado abençoado, onde possamos oferecer eterna gratidão, glória e louvor ao Pai Celestial e à Mãe Celestial por nos dar mandamentos para esse futuro alegre, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.